Mas o assunto que eu queria falar com vocês é a respeito disso aqui, ó. Lula, o Brasil simplesmente não tem governo para enfrentar o coronavírus. Em live nas redes sociais nessa noite, o ex-presidente Lula disse que Jair Bolsonaro só se preocupa consigo mesmo em meio à pandemia de coronavírus. Abre aspas, o governo tem que cuidar do país e cuidar do país significa cuidar do povo e não do seu ego, fecha aspas, disse Lula. Abre aspas, pare de se olhar no espelho e olhe para os 210 milhões de habitantes, fecha aspas, afirmou. E agora eu pergunto para vocês, como estaria o Brasil se a gente não tivesse tido o golpe do STF que colocou o Bolsonaro na presidência? Eu digo, se o Lula tivesse tido a oportunidade de ser candidato, obviamente ele estaria eleito. O Lula poderia evitar que o coronavírus chegasse ao Brasil? Não, é uma pandemia, ela vai chegar em praticamente todos os países. Um país pode até se blindar, uma ilha, por exemplo, vamos imaginar, Cuba. Cuba pode se blindar do coronavírus. Como? Ah, ninguém entra, ninguém sai. Mas o Brasil, por ser um país integrado ao resto do mundo, ele, obviamente, ele estaria, sim, fadado a essa tristeza aí do coronavírus. Mas agora vamos refletir o que seria diferente se Lula fosse o presidente do Brasil nesse momento, porque essa parte é a parte que eu falo com vocês que é o que vai ficar. O que vai ficar de tudo o que nós fizemos nos últimos tempos é exatamente essa experiência. Nós colocamos no poder o ódio, né? O Brasil, através da mamadeira de piroca, da manipulação do processo eleitoral, ele colocou no Brasil o ódio. Ontem ou hoje, não sei, morreu o presidente do Santander em Portugal. O que significa que Dallagnóis e Moros também estão na lista dos que podem morrer por causa dessa pandemia. Então vejam bem, o Lula poderia evitar uma epidemia de coronavírus no Brasil? Não. Mas o Lula agiria de uma forma completamente diferente. O Lula jamais teria tratado a epidemia como uma coisa ridícula. Uma postura de tratar uma epidemia como uma coisa ridícula, ela só é utilizada se você quiser realmente contaminar sua população. Isso é óbvio. É só você pensar como que você trata o seu filho. Quando você quer que o seu filho fique longe de um perigo, você amplia o perigo. Você não diminui o perigo. Quando você quer que o seu filho não caia da escada, você bota medo nele para ele não cair da escada. Né? Se tem um lugar ali que dá choque, você bota medo nele. Né? O que aconteceu no Brasil? O contrário, estão ridicularizando, eles estão trabalhando na direção contrária. Eles estão dizendo que a coisa é inofensiva, enfim. Estão colocando a situação como ridícula. Por que eu tenho certeza que se a situação nossa hoje fosse Lula o presidente, a coisa seria totalmente diferente? Como Lula não menosprezaria a doença, no primeiro momento a gente teria uma campanha no sentido de conscientizar a população, a gente teria dado tempo para o povo se organizar, tempo para o povo fazer essa quarentena. E essa quarentena não é uma quarentena eterna. A proposta da quarentena, que, olha, o governo não explica isso. Não há intenção do governo. Se o Lula fosse presidente, isso estaria explicado. O Lula provavelmente trabalharia uma quarentena preventiva. A quarentena preventiva, ela obviamente não ia fazer o que está acontecendo hoje, né, de faltar coisas nos supermercados, toda essa loucura. O Lula ia trabalhar uma comunicação com o povo, para o povo evitar trabalhos que envolvam contato humano. E, obviamente, ele ia conseguir não evitar que o Brasil entrasse na lista dos países infectados pelo coronavírus, mas ele ia conseguir atrasar tanto essa infecção que a gente teria muito mais chances de ser realmente contaminados após a produção de uma vacina
ou até mesmo após a descoberta de uma cura. Então, esse é o ponto importantíssimo que a gente precisa dizer nesse momento. O Lula não menosprezaria a doença e a quarentena preventiva, que seria evitar esse tipo de coisa aqui, ó, olha, enquanto o atual governo e seus apoiadores estão trabalhando para espalhar a doença, o governo Lula trabalharia, obviamente, para o Brasil ganhar tempo para essa doença chegar ao Brasil somente depois que já tivessem descoberto aí vacina, cura. Isso ia poupar, obviamente, muito a economia brasileira. Isso ia poupar demais o povo brasileiro. Mas o que foi o trabalho do Bolsonaro e, obviamente, do resto do seu governo? Dentro do governo Bolsonaro, obviamente, eu incluo o Silas Malafaia, eu incluo o Olavo de Carvalho, eu incluo toda essa turma que, apesar de não terem cargo público, eles estão no governo Bolsonaro, eles fazem parte do governo Bolsonaro. Gente, eles estão incentivando a propagação da doença.